Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, lá do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, será criado, renovareis a face da terra. Oremos ao Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Espírito Santo, ensinai-me o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, o que devo fazer. Como devo agir para obter o meu bem e o bem de todos, o cumprimento da minha missão e a recompensa eterna. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sede da sabedoria, rogai por nós. Só vou levantar, pegar o meu barrete aqui. Gente, hoje, na sequência, nós vamos falar sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Bom, os 3 primeiros mandamentos se referem a Deus diretamente. Todos os outros se referem a Deus, mas de forma indireta. É o próximo. Então, é o que nós vimos nós ouvimos aqui na Sagrada Escritura o primeiro mandamento: ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu espírito e com toda a tua força. E Jesus acrescenta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. Então veja que Jesus coloca como mandamentos principais os 2 mandamentos: amar a Deus e amar o próximo. Nós não podemos desvincular um do outro. Não podemos ficar somente nos 3 primeiros mandamentos que se referem a Deus. Nós devemos também cumprir os outros 7 mandamentos, porque são ordens de Deus. É a vontade de Deus que tem que ser feita. Bom, e São Paulo, apóstolo, também recorda: quem ama o outro, cumpriu a lei. De fato, os preceitos: não cometerás adultério, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e todos os outros se resumem nesta sentença: amarás teu próximo como a ti mesmo. E o próprio São Paulo diz: a caridade não pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade, a plenitude da lei. Imaginemos nós, como o mundo seria diferente, como haveria a felicidade, praticamente quase o céu na terra, aqui seria um paraíso, se todo mundo observasse a lei de Deus. Imagine bem se todos se esforçassem para não prejudicar o próximo, para não matar, para não roubar, para não caluniar, para não mentir, para não pecar contra a castidade. Se todo mundo observasse, seria uma maravilha. Mas, infelizmente, depois que o pecado entrou no mundo, foi preciso que Deus determinasse através do decálogo qual deveria ser o comportamento de todos. Então, agora nós vamos ver o primeiro mandamento relativo ao próximo. Os 3 primeiros são relativos diretamente a Deus, se refere diretamente a Deus.
Olha a importância deste mandamento: honrar pai e mãe. É o primeiro mandamento depois daqueles que se referem a Deus. Então, é a importância. Por que vem em primeiro lugar esse mandamento? Porque os nossos pais representam a Deus. Eles têm uma autoridade dada pelo próprio Deus. Então, é bom que a gente pense e reflita sobre isto, porque nós aqui vamos ver não só as obrigações dos filhos para com os pais, mas também as obrigações dos pais para com os filhos. Há uma reciprocidade. E vai muito além ainda. Não só ele rege este relacionamento de pais e filhos, mas de superiores e inferiores, dos que governam e são governados. E não se trata apenas do pai e da mãe, mas inclui o avô, a avó, o tio, o padrinho, a madrinha, e por aí vai. Então, vocês veem que esse mandamento é bem extenso, é de uma abrangência muito grande. E eu gosto sempre também de frisar que quando Deus diz honra teu pai e tua mãe, isso está no livro do Êxodo, logo no comecinho da história da humanidade. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Quando Deus fala honrar pai e mãe, ele não está falando honre teu pai e tua mãe se eles forem bonzinhos, se eles não forem geniosos, se eles não forem santos, honrem se eles forem santos, porque do contrário não precisa honrar os pais. Esta ordem é para todos os homens, de todos os tempos, de todas as raças e de todas as religiões, porque está no coração do homem. Faz parte da lei natural o amor, o respeito e a veneração dos filhos para com os pais. Olha, São Paulo, ele chegava a falar para os servos, eram os escravos, sede submissos aos vossos senhores, mesmo aos geniosos. Está dentro do quarto mandamento também. Se é para os servos obedecer os patrões, mesmo sendo geniosos, os filhos têm que submeter-se também aos seus pais, independente de seus defeitos. Nem sempre os nossos pais são santos, nem sempre os nossos pais são perfeitos. Não é por isso que nós vamos dar pretexto para nós não os respeitarmos. O respeito é para com o pai e para com a mãe, enquanto são instrumentos de Deus para nos dar a vida. Mas tudo isso nós vamos explicando aqui no decorrer, né, dessa explanação do próprio catecismo da Igreja Católica. Nós já citamos, então, o livro do Êxodo. Honra teu pai e tua mãe. É interessante como Deus fala. Ele não fala assim, honra teus pais, que inclui pai e mãe. Ele discrimina, honra teu pai e honra tua mãe. É para dar uma força muito grande ao mandamento. Não é só o pai, nem só a mãe. É o pai e a mãe. Indica, portanto, a ordem da caridade. Deus quis que depois dele mesmo honrássemos nossos pais. O quarto mandamento dirige expressamente aos filhos.
né? Geralmente a gente tem, em primeiro lugar, honrar pai e mãe. Mas diz respeito às relações de parentesco com os membros do grupo familiar. Manda prestar honra, afeição, reconhecimento aos avós e aos antepassados, que, aliás, eu acho que hoje em dia é preciso estar sempre relembrando estas verdades, porque existe muita falta de respeito dos filhos para com os pais, dos netos para com os avós, e assim por diante. Não existe mais aquela reverência de ficar quieto quando são admoestados, são advertidos, são aconselhados. Eles não ouvem mais o pai e a mãe, o avô e a avó. Não escutam mais. Se revoltam, brigam. Eu sempre digo para as pessoas, olha, aproveitem, vocês que têm pai e vocês que têm mãe, porque depois que eles partem deste mundo, faz uma falta que vocês nem imaginam. Eu perdi meu pai, perdi minha mãe, eu já estava, né, bem avançado na idade, não era criança, mas eu sinto muita falta, porque a gente chega na casa, meus pais moravam, a alegria de receber, minha mãe preparava tudo, né, aquela coisa, aquele ambiente familiar, que coisa, pai, mãe, os filhos, de repente, Deus leva o pai, leva a mãe, aí fica um vazio. Eu sempre digo assim, olha, a gente só dá valor à água quando a água falta. A gente desperdiça a água, esbanja a água, mas quando falta água, meu Deus, é um dos dons mais preciosos que nós temos na natureza. A gente também não respeita muito o pai, não respeita muito a mãe, mas depois que eles vão embora, a gente vai ver a falta que eles fazem. E sabe o que acontece? Acontece que depois vem o tal do remorso. O remorso. Ah, por que eu não tratei melhor meu pai? Por que eu não tratei melhor a minha mãe? Por que eu não fiquei mais perto deles? Por que eu não dei mais carinho para o meu pai e para minha mãe? Por que eu não ajudei mais meu pai e minha mãe? Eu poderia ter ajudado muito mais. Agora não adianta. Não adianta chorar sobre o leite derramado. Agora eles morreram. Não tem mais como voltar atrás. Ah, se meus pais voltassem, eu ia tratar diferente. Ia ter mais carinho, ia estar mais do lado deles, ia conversar mais com eles, ia abraçar, ia beijar. Sabe o que você faz agora? Procure corrigir isso, rezando pela alma de seus pais. Mande rezar missa para os seus pais. Reze, de vez em quando coloque o nome deles na missa. Eles vão ficar mais felizes do que tudo que se pudesse ter feito em vida. Eles vão ficar muito mais agradecidos. Então, é uma forma de você reparar aquilo que você deixou de fazer por eles em vida. Você faz agora depois da morte. E pode ter certeza que eles estão sabendo que está mandando rezar missa, estão sabendo que você está rezando por eles. E você faz, vou repetir, eles vão esquecer tudo que você fez por eles, que pudesse magoá-los, vão ficar muito agradecidos a Deus por isso. Então, lembrem-se de seus pais nas orações. Porque tem filhos que não tratam bem os pais e depois da morte também
Estão mais preocupados com a herança, com qualquer outra coisa, do que rezar pela alma de seus pais. Esqueceram dos pais em vida, esquecem os pais depois de mortos. A gente tem que pensar o seguinte, e às vezes eu falo para jovens, adolescentes, porque desrespeitou o pai, desrespeitou a mãe, gritou com o pai, gritou com a mãe. Eu pergunto assim, você pretende um dia se casar? Pretendo me casar um dia. Você pretende ter filhos? Pretendo. Você gostaria de ter um filho ou de ter uma filha igual você, que responde, grita, faz pirraça com seus pais? Você gostaria que seu filho ou sua filha fizesse com você a mesma coisa que você faz com os pais? Então, gente, não é praga que eu rogo, não. Quem semeia vento, colhe tempestade. Depois que casar e tiver aquele filho rebelde, aquela filha rebelde, não vai reclamar, não. Que você foi igual ou foi até pior ainda. Então, para que isso não aconteça, respeite muito seu pai, respeite muito sua mãe. Nós temos aqui várias citações da Sagrada Escritura para confirmar isso, né? Várias citações. Por exemplo, aí, nós já citamos, né, o Êxodo, e agora o próprio Jesus Cristo. Jesus é o Filho de Deus feito homem, é o Deus do céu e da terra. O que diz o Evangelho a respeito da relação de Jesus com seus pais? Jesus era submisso aos seus pais. Sabe o que significa submisso? Obediente. Está em São Lucas, capítulo 2, versículo 51. Jesus veio para dar o exemplo de filho também, de filho criança, de filho jovem, de filho adulto. Imagina o respeito que Jesus tinha para com São José. Ele era auxiliar da carpintaria do seu pai adotivo, São José. Imagine o respeito que Jesus tinha com Nossa Senhora. Imagine o respeito. Como Jesus tratava sua mãe. Nenhuma vez na vida Jesus deu de ombro para sua mãe. Em um momento, Jesus teria desrespeitado, resmungado, desobedecido. Pelo contrário, era-lhes submisso. Bom, mas São José, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Mas se mesmo Jesus, que é Deus, ordena que nós façamos o mesmo com os nossos pais, assim como eu fiz Jesus para dar exemplo para a vida inteira, vocês devem fazer também. Ou seja, como eu fui submisso aos meus pais, sejam submissos também aos vossos pais. Bom, esse mandamento, ele entra num assunto que é dos mais sagrados, a família. Deus constituiu a família. Deus criou a família. A família não é invenção humana, não. Não é instituição humana, é instituição divina. Deus fez o homem e fez a mulher e depois fez o casamento. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne.
Então, a primeira sociedade que existe, chama-se sociedade conjugal. A segunda sociedade é a sociedade familiar. O que é a sociedade conjugal? É a sociedade formada por dois indivíduos, um homem e uma mulher. Esta é a família, um homem e uma mulher. Fora disso, não existe família, não. Vem de outras uniões. Bom, depois vem os filhos. Quando vêm os filhos, aí forma-se a sociedade familiar. A sociedade familiar, ela é composta da sociedade conjugal mais os filhos. Depois, as outras sociedades são formadas por famílias e daí por diante, né? Bom, família cristã. O Catecismo da Igreja Católica aproveita para falar um pouquinho sobre a família cristã, que é a família, que é a igreja doméstica. Isso é muito importante. Igreja doméstica. A casa, a família, é uma igreja. Igreja doméstica. Uma revelação e atuação específica da comunhão eclesial é constituída pela família cristã, que também por isso se pode e deve ser chamada de família doméstica. É uma comunidade de fé, de esperança e caridade. Na igreja, ela tem uma importância singular, como se vê no Novo Testamento. Bom, a família é a célula originária da vida social. Então, hoje nós consideramos a sociedade assim, olhando como ela está hoje tão corrompida. A sociedade hoje está uma desordem. Tantas coisas para o passado, quem viveu em eras passadas, que diferença que existe de antes para agora, com relação a tantas coisas que introduziram na sociedade. Antigamente ninguém falava em droga, era uma coisa, ninguém falava em teoria do gênero e outras coisas mais. E ninguém tentava fazer apologia do aborto, coisas assim. Agora eu pergunto, qual é a causa disso? Onde está a causa desta corrupção da sociedade? Está na família. A família é a célula mãe da sociedade. Quando nós temos, por exemplo, um tumor maligno no nosso organismo, esse tumor maligno, ele acaba atingindo todo o organismo. Existe a chamada metástase, vai se espalhando, aí não tem mais cura. O que nós estamos assistindo hoje é exatamente isso. As células malignas vão se espalhando pelo organismo da sociedade. Nós temos, então, uma sociedade corrupta, corrompida em todo sentido, uma sociedade afastada de Deus, uma sociedade paganizada. Por quê? Porque as famílias não são mais cristãs, porque não se reza mais em família, porque as famílias não vão mais à igreja. As famílias não se respeitam mais. E não se observam mais as leis de Deus que regem todo o relacionamento entre os membros da família. Então, quando a família vai mal, a sociedade vai mal. Então, nós ouvimos muito essa questão. Porque os nossos políticos não prestam, nossos políticos estão todos corrompidos,
com ideias extravagantes. Eu pergunto, esses que nos governam, esses que legislam, estes que têm uma influência na sociedade pelo cargo que acontece, que eles exercem, eles não são filhos de uma família. Eles não são formados dentro de uma família. O caráter deles não foi forjado dentro de uma casa com um pai, com uma mãe que deu a formação devida. Agora eu pergunto, se nós tivéssemos famílias melhores, não teríamos cidadãos melhores, não teríamos políticos melhores, porque todos são frutos de uma árvore. Então, o mal que existe na sociedade é reflexo do mal que existe na família. Então, a gente tem que repensar isso. Como é a minha família? A minha família é temente a Deus. Na minha casa se reza. Nós participamos da vida da igreja. Nós procuramos dar o exemplo para a sociedade de união, de amor entre os membros da família. O que acontece, que a gente percebe, é que em tudo existe o chamado efeito dominó. Pega fogo numa casa, aquelas casas são geminadas, aí o fogo vai passando para outra casa, vai passando para outra casa, e, enfim, aquele quarteirão todo pegou fogo. Hoje é a mesma coisa. Há um desmoronamento familiar, que às vezes acontece também, desmorona uma casa e cai em cima da outra, e outra cai em cima da outra, é o efeito dominó. Hoje é um desmoronamento moral das famílias. Quando uma família não vai bem, atinge as outras famílias, porque nós vivemos uma comunhão na sociedade. É aquele câncer, aquela célula maligna que vai contagiar todo o tecido social. Agora, nós temos, evidentemente, que ver diversos fatores que influenciam na família. Falta de respeito dos filhos com os pais, etc. e tal. Sabe o que é? É televisão. Depois que entrou esse negócio de novela, pode ter tido alguma novela boa em algum lugar, mas essas novelas, eu vou até falar o nome, essas novelas da Globo, principalmente, tem outras também, né? Eu não vou salvar, mas vamos pegar estas que já têm a finalidade de corromper a família, destruir a família. Esta é a finalidade. Não é diversão, não. Não é momento de lazer assistir uma novela. É a pessoa introduzir dentro de casa o germe da destruição. Ninguém sabe o mal que faz a novela nas famílias. As filhas aprendem a ser o que as artistas são. Eles trazem para dentro de casa aqueles modelos errados de vida, porque não existe nada que acrescente coisa de valor. É só para coisa errada. Eles dizem, não, temos que retratar a realidade da sociedade. Mas a sociedade retrata aquilo que está na novela também. Eu conheci uma pessoa que trabalha nesse meio, e essa pessoa me falou que numa reunião para novelas, uma dessas artistas bem antigas, eu não vou falar o nome dela, porque se falar Fernanda Montenegro, eu acho que não vou ser decente aqui, é melhor não falar o nome dela. Então, era uma novela
que tinha duas finalidades: transmitir uma doutrinação espírita e também de introduzir o espírito homossexual. Essa tal de FM, né? Que eu falei o nome dela, mas é por engano, é FM, Fernando Montenegro. Bom, é isso mesmo. Ela, com a idade toda dela, falou assim: eu quero um beijo gay. Ela quis, e foi no primeiro capítulo, diz que aconteceu. A pessoa que participou desta reunião contou para mim que ela queria. Qual a finalidade? Mostrar que tudo isso é normal, é natural. Olha, então, agora eu pergunto: você quer ter filhos e filhas decentes, deixando essas novelas entrarem dentro da casa de vocês? Graças a Deus, parece que muita gente não assiste mais novela, muita gente não assiste mais. Mas, infelizmente, vai para o celular, para o submundo da pornografia. É uma coisa. Então, a gente tem que se desvencilhar, tem que tirar essa tirania, essa escravidão dessa perversidade. Porque os pais depois se perguntam, né? Afinal de contas, meus filhos não são aquilo que nós esperávamos. Em que nós erramos? Em que vocês erraram? É que vocês não levaram mais seus filhos para a igreja. Vocês pararam de rezar em casa. Vocês colocaram o celular na mão das crianças, dos filhos, assim, já adolescentes, para entrar sem nenhuma vigilância, com o que eles vão ver. Vocês assistiam novela junto com eles, com toda aquela imundície, e vocês ficavam tranquilos assistindo novela com eles. E não tinha tempo de rezar o terço em casa. Agora, a culpa é de quem? A culpa é da sociedade? A culpa é da Globo? Eu acho que a culpa não é da Globo, não. Sabe por que a culpa não é da Globo? Porque é você que deixa a Globo entrar na sua casa. Não estou falando só da Globo, tem outras emissoras também, né? Mas de modo especial, que tem uma perversidade especial ali. Você abre a janela da sua casa para o caminhão de lixo jogar todo o lixo para dentro da sua casa. Esta janela é a televisão. E você deixa, então, estes canais de televisão jogarem todo o lixo, pior do que esses lixos de rua, para dentro da sua casa. E agora, vocês vão querer o quê? Que os seus filhos sejam santinhos, que as suas filhas sejam virgens, que se preparam para o casamento como sempre foi, na castidade? Querem que eles tenham aquele namoro decente? Jamais vão ter namoro indecente, vendo aquela beijação o tempo todo, agarramento o tempo todo. Não vai ter, nunca, nunca, né? Então, gente, já passei da hora. Eu acho que eu fugi um pouquinho do script aqui, né? Os deveres dos filhos para com os pais, mas, de modo geral, né? Aqui falo dos deveres dos pais para com os filhos, primeiro a fecundidade, né? Ser mais generosos para com Deus, a educação que eles devem dar dentro de casa, procriação e educação, o amor mútuo entre os esposos, enfim. Gente, vamos encerrar então aqui com a bênção, sempre pedindo intercessão de Nossa Senhora, por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, da Sagrada Família e de todos os santos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, com todas as bênçãos terrestres e celestes, vos dê a saúde da alma e do corpo, vos livre de todos os perigos e todos os males, perturbações e enfermidades internas e externas, espirituais e corporais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.